Vamos meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, onde fala assim: o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Esse filho era Jesus, né? Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, aqui é onde muitos, religiosos implantaram na nossa cabeça, inclusive na minha, quando eu era do catolicismo, que Jesus era pobrezinho, que ele tinha nascido numa manjedoura, Mas aqui deixa claro, por isso a importância do autoconhecimento, de ler a palavra do Senhor. O conhecimento, porque o Senhor diz: o meu povo perece porque falta-lhe conhecimento. Então, quando você não busca conhecimento da palavra de Deus, tudo aquilo que é falado a você entra na sua mente e torna-se como uma verdade. Foi o que acontecia comigo, com a maioria de vocês, eu acredito. Quem veio de outra crença, Então é isso. Aqui deixa claro que Maria teve Jesus numa manjedoura. Por quê? Porque na hospedaria não tinha mais lugar para ele se hospedar, Ela, José, então foi aí que chegou o momento dela dar a luz a Jesus e ela foi para uma manjedoura e lá Jesus nasceu, não é isso? Mas não porque eles não tinham, não porque ele não tinha condição de pagar um quarto, uma hospedaria. Não foi isso. José tinha sim, ele chegou na hospedaria e não tinha mais lugar. Por quê? Porque as pessoas iam para lá a fim de se alistar-se. E foi isso que aconteceu com José. Quando ele chegou lá, não tinha mais lugar na hospedaria. Então, Jesus teve que nascer numa manjedoura. Continuando o versículo 8. Os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos, próximos e durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto
servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria, né? Mulher sábia, ela ouvia, observava e guardava tudo em seu coração, né? Ela ficava refletindo o que ouvia sobre Jesus. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, gente, para provar mais ainda que Jesus não era pobre, coisíssima nenhuma, né? Jesus é o Deus carnal, né? Ele se fez carne. Ele passou por todas as tribulações que a gente passa aqui na Terra. Vivendo 33 anos, como a própria palavra de Deus fala. Ele viveu 33 anos aqui na Terra. Então imagina, Jesus vivendo neste mundo e passando. Ele passava por problemas, por aflições. Por quê? Porque ele era homem, né? E ele passou por tudo isso. Até o dia que foi para a cruz e levou sobre si, né? Assim como diz a palavra do Senhor em Isaías, levou sobre si todas as nossas enfermidades. E para provar que Jesus, assim que ele nasceu, o Senhor proveu, Deus proveu coisas preciosíssimas aos pés dele. Esses pastores aqui, que em outras traduções são magos, né? Eles trouxeram ouro, censo e mirra, que naquela época era de alto valor, né? Que está escrito, eu vou até procurar aqui, em Mateus 2, capítulo 2, versículo 11, que fala assim: Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, os pastores, quando entraram, viram, né? Constataram ele lá e o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra, que naquela época era de grande valor. Então, o Senhor é Deus. Ele provê tudo na vida dos seus filhos. Jesus nasceu numa manjedoura.
mas não porque ele não tinha dinheiro para nascer na hospedaria. Não, é porque a hospedaria estava cheia. Assim fala a palavra do Senhor. Não tinha lugar mais, porque já tinha esgotado todos os lugares, todos os quartos da hospedaria. Então é isso. O que implantam na nossa mente, muitas das vezes, e que a gente cai, né, nessas coisas por falta de conhecimento, né? Meu pai, quando eu era criança, ele falava que Jesus veio num jumentinho. Veio num jumentinho, ele era pobre. Então, tudo isso implanta em nós crenças de que nós não podemos almejar por algo grandioso, porque Jesus não teve isso. Olha bem isso. Mas não é assim. Quando você começa a buscar o conhecimento da palavra do Senhor, as escamas vão caindo. Você vê que aquilo não era bem assim. De fato, Jesus foi até Jerusalém no jumentinho, mas ele pediu a 2 dos seus discípulos que fosse aonde tinha o jumentinho amarrado, pegasse-o e trouxesse a ele, e logo ele devolveria. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, que muitas das vezes está escrito no Antigo Testamento, que ele viria no jumentinho, mas não porque ele era pobrezinho. Não é isso. E também Jesus era sustentado por mulheres ricas, assim diz a palavra do Senhor no Novo Testamento. Ele era sustentado por mulheres ricas. Por quê? Porque o ministério dele era de levar a palavra, de curar, de libertar. E Deus sempre usa pessoas, né, para abençoar e ajudar os seus ministérios. Assim continua aqui na terra desse jeito, até nos dias de hoje. O Senhor usa pessoas para que ministérios cresçam e chegue cada vez a mais pessoas, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja conhecimento da palavra de Deus. Isso é bíblico desde os tempos que Jesus andava aqui na terra com seu ministério, que era ele e os 12 apóstolos. Então o Senhor sempre vai prover na vida dos seus filhos a quem ele levantar como pastor, como missionário, como profeta. Ele sempre vai prover, porque aquele ministério não é daquele ser humano. Ele só está sendo um canal ali para ajudar pessoas, mas a fonte verdadeira é Deus, é o Criador. Então, quando a fonte verdadeira daquele ministério é o Criador, é Deus, ele vai levantar pessoas que têm uma posição financeira muito acima, muito elevada, para dar continuidade àquele ministério. Então, onde vem a parábola do jovem rico, né? Onde o Senhor fala para ele dar tudo aos pobres e seguir ele. Também essa parábola foi implantado em nós, aqueles que vieram de outras crenças, né?
como o rico não entra no céu. Não é verdade, não é assim. Se fosse assim, Abraão, né, não tinha sido salvo. Se fosse assim, José, também que foi governador no Egito, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus, todos foram ricos. Então, esses daí foram salvos. Foram salvos. E vários outros. Essa parábola do jovem rico, Jesus só mandou ele dar tudo aos pobres, vender e dar tudo aos pobres. Por quê? Porque Jesus é Deus que sonda corações. Sonda corações. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. E naquele momento ele viu que o jovem rico, o Deus dele era a riqueza. Ele cumpria todos os seus mandamentos, mas o coração dele estava nas riquezas, nas riquezas. E outra coisa, se você for refletir, se eu for refletir, meditar na palavra do Senhor, ele não cumpria um dos mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo também, né? Porque ele não teve coragem de fazer o que Jesus falou, vender e dar tudo aos pobres. Então é isso. Não é porque rico não entra no reino dos céus. Não. E Abraão, Isaac, Jacó, Davi e vários outros estão do lado de fora do reino? Claro que não. Eles estão salvos. Está escrito aqui na palavra do Senhor o nome de todos eles. Por quê? Porque está aqui. E porque nós devemos se espelhar neles. Porque todos eles foram salvos. E eles eram ricos. Ricos financeiramente, mas rico também em plenitude de vida, prósperos e abundante diante daquele que os criou, que nos criou. Eles o adoravam de todo o coração. Então isso é que é a maior riqueza. Que mesmo que a gente cresça um degrau financeiramente, se o Senhor nos levantar para crescermos um degrau financeiramente, que a gente cresça 2, 3 em humildade, que nunca esqueçamos de onde o Senhor nos tirou, o que Ele faz, e o que Ele fez e faz e continuará fazendo por todos nós. Porque o Senhor é Deus de abundância, de prosperidade. Está escrito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é um Deus de prosperidade, é um Deus de abundância. E prosperidade é estado de crescimento. Tudo floresce em sua vida. Prosperidade não só é dinheiro, prosperidade é um casamento abençoado, é saúde, é filhos educados que honram os seus pais, e financeiramente também, porque isso, quando você tem Deus acima de todas as coisas, isso não lhe impede de chegar no reino, de você ser salvo. Não, isso não te impede. Então é isso. Quanto mais cresçamos financeiramente, mais se deleitemos diante do Senhor, reconhecendo que não somos nada sem Ele, porque Ele é a fonte de tudo. E nós não temos nada, tudo veio dEle, tudo é para Ele. Então, que nós nesse último dia do ano, reflitamos, vamos refletir
quem é Deus para nós, que nada e nem ninguém nos tire da presença dele, porque ele nos dá tudo, ele faz tudo por nós. Então que toda honra, toda glória seja dada a ele para todo sempre. Isso aí. Então, para o povo do Senhor não perecer, precisa ler a palavra do Senhor, e eu incentivo você a ler, porque só assim encontramos libertação de crenças negativas, onde muitos pegam versículos isolados na Bíblia e implantam na sua mente como verdades, assim como fizeram comigo, né, no passado. Mas quando eu mergulhamos na palavra do Senhor, a libertação vem por meio do conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Está escrito em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para aproveitar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós não buscarmos a transformação da nossa mente, nós não vamos alcançarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, que Deus te abençoe nesse último dia do ano e que 2026 seja um ano de plenitude, de abundância, de transbordo em sua vida. Que Deus te abençoe com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus e que você busque mais conhecimento da palavra de Deus para ninguém vir confundir você, implantar em você crenças negativas que lhe impedem de florescer, de dar frutos aqui na terra, porque o Senhor quer que nós cresçamos e que nós demos bons frutos, porque foi para isso que Ele nos trouxe, para glorificar e exaltar o nome dEle, porque fé sem obras é morta, por isso devemos sempre ter o conhecimento certo para transformar vidas de outras pessoas.